Bom dia, pessoal. Que a... Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós, que nosso Criador acolha todos vocês nesse dia tão maravilhoso que está iniciando hoje. O meu nome é Cláudia, para quem não me conhece. Eu sou professora de educação básica, sou uma pessoa comum, gente, que nem vocês todos. A minha ideia de ter criado esse canal é apenas para contar alguns relatos da casa espírita em que eu trabalho há 8 anos, né? Para trazer um pouquinho de clareza para quem tem algum interesse em saber como funciona tudo isso, né? Eu trabalho na parte de desobsessão lá na casa espírita. É um grupo assim fechado que a gente atende apenas espíritos sofredores, né? A não ser que alguém queira uma consulta, né? Alguma coisa assim, daí a gente faz um atendimento fraterno. Mas lá a gente é um grupo de 16 a 20 pessoas, né? E a gente trabalha acolhendo, né, esses espíritos que estão em sofrimento. Como é que funciona isso? Eu vou explicar assim do meu jeito, basicamente, tá, gente? A realidade mesmo do que funciona. Não tem nenhuma ciência, não é um canal assim educativo, científico, não é nada disso. É os casos assim básicos, reais do dia a dia da gente, tá? Então eu vou usar a minha forma de contar que nem eu conto quando eu chego na minha casa, tá bem? Esse negócio de desobsessão é assim, a gente somos todos médiuns lá, cada um tem uma função. Normalmente tem um médium que recebe um espírito e o outro ele dialoga com esse espírito, né? E tem os outros que dão passes. O que são passes? Emanam energias de amor, de cuidado, de caridade, de gratidão, de perdão, para que eles consigam se acalmar, vamos falar assim, que eles consigam falar das dores deles, perdoar os seus desafetos, que normalmente é um problema de relacionamento de alguma vida passada, alguma dor, algum sofrimento que levou aquele espírito a ficar aí, em sofrimento, né? E aqui eu quero falar sobre o espiritismo, um pouquinho do que eu sei. Eu frequento a casa espírita faz 28 anos. Mas eu esperei meus filhos crescerem para mim poder me dedicar a trabalhar um pouco na casa, né? Porque a gente, quando tem um lar, tem família, o templo mais sagrado da gente primeiro é a família, né? Não adianta a gente querer atender os outros e deixar a família da gente de lado. E aqui eu vou contar os relatos, assim, que toda semana eu vou lá, daí eu quero ver se eu trago um caso, né? Um deles, né? Tem muitos casos, é muito bom, eu amo muito o meu trabalho lá, porque eu aprendo muito. Eu aprendo muito com os espíritos mesmo, porque eles contam como é do lado de lá, né? Eles contam muita coisa, assim, muitas histórias, muitos fatos. Às vezes eles vêm em forma animalesca, né? O que é uma forma animalesca? É que eles conseguem imaginar que eles são um lobo, um dragão, né? E se consegue se materializar naquela forma, materializar no sentido assim de se enxergar naquela forma. E o médium que está atendendo ele consegue ver nessa forma. Por isso que muitas vezes que a pessoa tem uma mediunidade aguçada e não frequenta nenhuma casa espírita, ela vê espíritos assustadores, né? Mas na verdade são todos almas, né, em sofrimento, seres humanos, né, que foram seres humanos um dia encarnados. O que é o encarnado? Vivo, né? Que estão ali para causar algum efeito em quem está assistindo, quem está vendo eles, né? Então eu sempre digo, né, tem muitas orações que falam em demônio e tudo mais. E na minha cabeça o demônio não existe, né? Existe um espírito muito raivoso, muito sofredor, muito angustiado, muito equivocado, que precisa ser doutrinado, né? Que a gente precisa ter caridade com ele, né? Que a gente precisa fazer ele se perdoar e perdoar quem fez mal para ele em uma outra vida, né? No meu entendimento é isso. E o espiritismo
me ajuda muito. A primeira beneficiada sou eu, né? Primeira beneficiada sou eu naquela casa lá, porque eu aprendo muito e tenho muito a aprender com tudo, né? Principalmente com as palestras, porque funciona assim, a gente chega lá às 7h15 até às 7h30. A gente normalmente estuda um livro, agora a gente está estudando Cura e Autocura, que eu não vou lembrar agora o nome do autor. E a gente fala bastante por 1 hora sobre ali, discutimos o assunto, né? Como eu falei, é um grupo fechado, a gente não abre para... Não atende a população nessa sessão aí, né? Mas é os espíritos sofredores mesmo. E a gente fala por 1 hora sobre aquele livro. Felizmente eu tenho a felicidade de ter contato com pessoas muito esclarecidas espiritualmente, né? Médiuns maravilhosos que trabalham naquela casa, que mudaram muito a minha vida, o meu olhar para a vida. E depois de 1 hora a gente encerra essa parte, aí chavei a porta lá do centro espírita, porque quem não chegou até aquele momento não vai poder entrar. A gente faz as orações iniciais, né, e começa o atendimento espiritual daí, né, que foi o que eu já disse, que não, assim, os médiuns recebem os espíritos sofredores, os espíritos mentores no final, os espíritos de luz que trazem mensagens maravilhosas no final também, tá? Aí a gente atende, né, normalmente forma 4 a 5 grupos, né, de médiuns atendendo. E depois disso, aí encerra-se, né, a sessão, a gente faz mais uma oração, falamos sobre o assunto e basicamente é isso. Normalmente a gente socorre alguns irmãos sofredores que estão aí, né? Estão aí no nosso planeta sofrendo de alguma forma ou são trazidos, né, lá do umbral para receber esse atendimento, são resgatados, né, pelos espíritos de luz que trabalham, né, na casa. Tá, pessoal, eu peço assim, ó, que todas as dúvidas que tem, vocês deixem nos comentários, me ajudem a espalhar o conhecimento. Só um pouquinho que eu tô conversando com meus cachorros, querem me sujar e eu tenho que trabalhar ainda. Perdão, voltei. Faz parte, tá, gente? É assim que vai ser os meus vídeos, tá? Eu moro aqui fora, num sítio, eu me mudei pra cá foi em setembro, faz meio ano. Amo demais isso tudo, sou muito grata. Com o tempo vocês vão conhecendo tudo, tá? Minha história. Mas eu digo para vocês que os animais são a coisa mais divina que Deus botou nesse mundo, tá bem? Eu quero que vocês agradeçam a vida que tenha. Sempre tem alguma coisa maravilhosa pra gente agradecer. E a gente tá aqui por algum motivo, tá? A gente tá aqui para aprender alguma coisa, certo? Eu vou falar, quero contar para vocês que a gente tem alma, que é de vidas passadas, que a nossa alma é muito antiga, que por algum motivo a gente veio com certas pessoas ao nosso lado, que a gente veio resgatar alguma coisa quando tem uma pessoa difícil na nossa vida. Perdão é a palavra, caridade é a palavra, tá bem, gente? E eu peço assim que vocês me ajudem, perguntem, mandem perguntas para mim poder responder as perguntas no canal, né? Fazer vídeos delas. Curtam. Quero que vocês se inscrevam nesse canal, né? Pra gente poder espalhar mais o conhecimento, mas o conhecimento assim é o mais natural do mundo, mais cru, mais verdadeiro, né? Que é o dia a dia de uma casa espírita, tá bom? Fiquem com Deus, nosso Criador maior. Até o próximo vídeo.